Bom, José Saramago. Quem estava aqui escutou a professora Jaqueline segunda-feira, nos colocando todos na responsabilidade, porque a encomenda da coordenação do curso de filosofia era o literato e o filósofo. A professora Jaqueline não conhece que cumpre à risca os seus compromissos e assim o fez com Dostoiévski e Nietzsche. Ontem o professor Márcio, um literato de formação, claro, dedicou-se com matemática filosófica, a desrazão, mas é um literato, Machado de Assis, muito legítimo. Então eu devo dizer que o mais desobediente serei eu, que não fiz exatamente o cumprimento da promessa. Me atrevo aqui a falar do literato com algumas ideias filosóficas, sem necessariamente vinculá-lo a um filósofo. Encontrei o professor Gelson hoje, semana acadêmica, amanhã, etc. Pela rápida conversa, sei que também não será tão obediente assim a encomenda, mas tratará de Morris West e o humanismo na perspectiva que o próprio Morris West pretende oferecer. E ele que fale amanhã qual é a temática, não serei eu a dar spoilers e provavelmente cometeria alguma gafe ao tentar fazê-lo. Bom, José Saramago. Antes de falar das ideias do autor, claro, é um autor amplamente conhecido, José Saramago, mas não necessariamente todos o conhecem. Então, alguns pontos de apresentação do autor, José Saramago por ele mesmo. Existe a Fundação José Saramago, foi criada ainda com ele em vida, com o intuito de oferecer ao próprio autor tempo e condições de dedicar-se integralmente à sua obra literária. E tem um belíssimo site, um portal da Fundação José Saramago. Dentre tantas coisas que lá estão, está uma autobiografia de Saramago. Como é uma autobiografia, eu me permito a leitura para não traí-lo. Conta o autor: nasci numa família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 quilômetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome se o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha porque a família do meu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Cabe esclarecer que Saramago é uma planta herbácea espontânea cujas folhas naqueles tempos, em épocas de carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres. Saramago não se chamaria Saramago, José de Souza. Sempre tem um escrivão para corrigir, né? Tem umas histórias do padre do interior que chegaram lá e queria batizar de tal nome, e o padre disse assim: não pode, porque não é nome de santo. Aí ficava um nome no registro civil e outro no registro de batismo. Aqui não, aqui foi o próprio escrivão que resolveu aprimorar. Só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o meu nome completo era José de Souza Saramago. Por favor, revisem seus documentos de identidade para ver se não é o caso também de algum nome acrescentado pelo escrivão do cartório. Não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui fadado no berço. Embora tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais referem que nasci 2 dias depois, a 18. Professora Jaqueline, não é só com você que isso acontece. Nunca sabe qual é a data certa do aniversário da professora Jaqueline, porque nasceu num dia, foi registrado no outro. Aí dá parabéns, depois tem que dar parabéns de novo, tem que comprar 2 presentes, o Wallace que o diga. Foi graças a essa pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Era por causa de multa também?
Talvez por ter participado na Grande Guerra em França como soldado de artilharia e conhecido outros ambientes diferentes do viver da aldeia, meu pai decidiu, em 1924, deixar o trabalho do campo e trasladar-se com a família para Lisboa. Muitos de nós aqui sabemos o que significa as famílias que fazem a migração para os centros urbanos e o que isso impacta, inclusive, o processo formativo do seu filho. Salto, embora não sejam coisas interessantes, mas está lá no site, pode consultar, e mais à frente. Falando da sua escolarização, fui bom aluno na escola primária. Na segunda classe, eu já escrevia sem erros de ortografia. Ele começou a errar a pontuação depois, né? Sem erros de ortografia. E a terceira e quarta classes foram feitas em um só ano. Transitei depois para o liceu, onde permaneci 2 anos com notas excelentes no primeiro, bastante menos boas no segundo. Mas estimado por colegas e professores ao ponto de ser eleito, tinha então 12 anos, tesoureiro da associação acadêmica. Entretanto, meus pais haviam chegado à conclusão de que, por falta de meios, não poderiam continuar a manter-me no liceu. A única alternativa que se apresentava seria entrar para uma escola de ensino profissional, e assim se fez. Durante 5 anos, aprendi o ofício de serralheiro mecânico. O mais surpreendente era que o plano de estudos da escola naquele tempo, embora obviamente orientado para formações profissionais técnicas, incluía, além do francês, uma disciplina de literatura. Atualmente está difícil incluir francês e literatura no curso que se propõe a ser amplo e geral, que virá num curso técnico. Literatura, como não tinha livros em casa, livros meus comprados por mim, ainda que com dinheiro emprestado por um amigo, só os pude ter aos 19 anos, foram os livros escolares de português, pelo seu caráter antológico, que me abriram as portas para a fruição literária. Ainda hoje, posso recitar poesias aprendidas naquela época distante. Terminado o curso, trabalhei durante cerca de 2 anos como serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Também por essas alturas tinha começado a frequentar, nos períodos noturnos de funcionamento, uma biblioteca pública de Lisboa. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. Notem que José Saramago não refere em nenhum momento, porque não há, formação acadêmica na sua trajetória. Não que queira fazer qualquer elogio a não ter formação acadêmica, quero apenas acentuar o percurso autodidata que ele tem na sua carreira como escritor. Melhor se tiver formação acadêmica. Quando casei, em 1944, já tinha mudado de atividade, pulo aqui um pouquinho. Em 1947, ano do nascimento da minha única filha, Violante, publiquei o primeiro livro, um romance que intitulei A Viúva, mas que por conveniências editoriais veria sair com o nome de Terra do Pecado. Editores são criativos. Escrevi ainda outro romance, Claraboia, que permanece inédito até hoje. O até hoje é quando ele finalizou a autobiografia, mas na verdade esse texto já foi publicado. E principiei um outro que não passou das primeiras páginas, chamar-se-ia O Mel e o Fel, ou talvez Luís, filho de Tadeu. A questão ficou resolvida quando abandonei o projeto. Começava a tornar-se claro para mim que não tinha para dizer algo que valesse a pena. Durante 19 anos, até 1966, quando publicaria os poemas possíveis, estive ausente do mundo literário português, onde devem ter sido pouquíssimas as pessoas que deram pela minha falta. Por motivos políticos, fiquei desempregado em 1949, mas graças à boa vontade de um meu antigo professor do tempo de escola técnica, pude encontrar ocupação na empresa metalúrgica de que ele era administrador. No final dos anos 50, passei a trabalhar numa editora, Estúdios Cor, como responsável pela produção, regressando assim, mas não como autor, ao mundo das letras que tinha deixado anos antes. Essa nova atividade permitiu-me conhecer e criar relações de amizade com alguns dos mais importantes escritores portugueses de então. Para melhorar o orçamento familiar,
mas também por gosto, comecei, a partir de 1955, a dedicar uma parte do tempo livre a trabalhos de tradução, atividade que se prolongaria até 1981. E aí vem um conjunto enorme de autores, dentre os quais me surpreende Hegel. Não sei quais textos ou qual texto de Hegel, a maioria são literatos, obviamente, mas Tolstói, inclusive, Hegel me traduziu para o português. Não fui verificar além do texto aqui. Outra ocupação paralela entre maio de 67 e novembro de 68 foi a de crítico literário. Entretanto, em 1966, publicara Os Poemas Possíveis, uma coletânea poética que marcou o meu regresso à literatura. A esse livro seguiu-se em 1970 outra coletânea de poemas, provavelmente Alegria. E logo, em 71 e 73, respectivamente, sobre os títulos Deste Mundo e do Outro e A Bagagem do Viajante, duas recolhas de crônicas publicadas na imprensa que a crítica tem considerado essenciais à completa compreensão do meu trabalho posterior. Brigas amorosas deixa à parte. Cenas dos próximos capítulos, que não serão hoje. Deixei a editora no final de 1971. Trabalhei durante os 2 anos seguintes no Vespertino Diário de Lisboa como coordenador de um suplemento cultural e como editorialista. Publicados em 1974 sob o título As Opiniões que o DL Teve, esses textos apresentam uma leitura bastante precisa dos últimos tempos da ditadura que vira a ser derrubada em abril daquele ano. Em abril de 75, passei a exercer as funções de diretor adjunto do matutino Diário de Notícias, cargo que desempenhei até novembro desse ano e de que fui demitido na sequência das mudanças ocasionadas pelo golpe político-militar de 25 daquele mês, que travou o processo revolucionário. 2 livros assinalaram essa época. O ano de 1993, um poema longo publicado em 1975, que alguns críticos consideraram já anunciador das obras de ficção que 2 anos depois se iniciariam com o romance Manual de Pintura e Caligrafia, e sob o título Os Apontamentos, os artigos de teor político que publiquei no jornal de que havia sido editor. Sem emprego, uma vez mais, e ponderadas as circunstâncias da situação política que então se vivia, sem a menor possibilidade de o encontrar, tomei a decisão de me dedicar inteiramente à literatura. Já era hora de saber o que poderia realmente valer como escritor. No princípio de 1976, instalei-me por algumas semanas em Lavre, uma povoação rural na província do Alentejo. Foi esse período de estudo, observação e registro de informações que veio a dar origem, em 1980, ao romance Levantado do Chão, em que nasce o modo de narrar que caracteriza a minha ficção novelesca. O homem nasce em 1922 e apenas em 1980 é que efetivamente publica um romance que vai marcar o seu estilo literário e lhe tornará conhecido. Ele traduziu? Não é pouca coisa, hein? Obrigado. Entretanto, em 1978, já havia publicado uma coletânea de contos, objeto quase, em 1977 e 79, a peça de teatro A Noite, a que se seguiu poucos meses antes da publicação de Levantado do Chão, nova obra teatral, que farei com este livro, com exceção de uma outra peça de teatro intitulada A Segunda Vida de Francisco de Assis, e publicada em 1987, a década de 80 foi inteiramente dedicada ao romance Memorial do Convento. Em 1982, o ano da morte de Ricardo Reis. 1984, A Jangada de Pedra. 1986, História do Cerco de Lisboa. E aí estamos falando já das obras mais conhecidas. 1989, que é o Cerco de Lisboa. Em 1986, conheci a jornalista... Fica na curiosidade. Em consequência da censura exercida pelo governo português sobre o romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, vetando a sua apresentação ao Prêmio Literário Europeu sob pretexto de que o livro era ofensivo para os católicos, transferimos, minha mulher e eu, em fevereiro de 1993, a nossa residência para a ilha de Lanzarote, no arquipélago de Canárias. No princípio desse ano, publiquei a peça In Nomine Dei, ainda escrita em Lisboa, de que seria extraído o libreto da ópera de Vara.
com música do compositor italiano Adzio Corgi, estreada em Münster, na Alemanha, em 1993. Não foi essa a minha primeira colaboração com Gorgi, também é dele a música da ópera Blimunda, sobre o romance memorial do convento, estreada em Milão, na Itália, em 1990. Em 93, iniciei a escrita de um diário, Cadernos de Lanzarote, de que são publicados 5 volumes. Em 95, publiquei o romance Ensaio sobre a Cegueira, e em 1997, Todos os Nomes e o Conto da Ilha Desconhecida. Em 95 foi-me atribuído o Prêmio Camões e em 1998 o Prêmio Nobel de Literatura. E aí, em 98, efetivamente, quem nunca tinha ouvido falar de Saramago, porventura, dali para frente ele fica cravado na história com o Prêmio Nobel de Literatura. Em consequência da atribuição do Prêmio Nobel, a minha atividade pública viu-se incrementada. Viajei pelos 5 continentes oferecendo conferências, recebendo graus acadêmicos, participando em reuniões e congressos, tanto de caráter literário como social e político, mas, sobretudo, participei em ações reivindicativas da dignificação dos seres humanos e do cumprimento da Declaração dos Direitos Humanos pela consecução de uma sociedade mais justa, onde a pessoa seja a prioridade absoluta e não o comércio ou as lutas por um poder hegemônico sempre destrutivo. Agora ele começa a se apresentar o que ele, na sua trajetória de vida, foi muito presente, todo um engajamento político que Saramago sempre teve, sobretudo na defesa dos direitos humanos, dos mais pobres. São questões aí que quem acompanhou esses movimentos, além da literatura, sabe que Saramago sempre teve participações em várias ações. Creio ter trabalhado bastante durante esses últimos anos. Desde 1998, publiquei Folhas Políticas, A Caverna, Maior Flor do Mundo, O Homem Duplicado, Ensaio sobre a Lucidez, Don Giovanni, ou Dissoluto Absolvido, As Intermitências da Morte, que será objeto hoje, é de 2005, As Pequenas Memórias. Agora, neste outono de 2008, aparecerá um novo livro, A Viagem do Elefante, um conto, uma narrativa, uma fábula. No ano de 2007, decidiu criar-se em Lisboa uma fundação com o meu nome, a qual assume entre os seus objetivos principais a defesa e a divulgação da literatura contemporânea, a defesa e exigência de cumprimento da Carta dos Direitos Humanos, além da atenção que devemos como cidadãos responsáveis ao cuidado do meio ambiente. Em julho de 2008, foi assinado um protocolo de cedência da Casa dos Bicos, em Lisboa, para a sede da Fundação José Saramago, onde esta continuará a intensificar e consolidar os objetivos a que se propôs na sua Declaração de Princípios, abrindo portas a projetos vivos e agitação cultural e propostas transformadoras da sociedade. Aqui Saramago termina a sua autobiografia e vem uma nota da própria Fundação complementando. Depois de A Viagem do Elefante, José Saramago escreveu Caim, o Caderno e o Caderno 2, publicados em 2009 e que não chegou a acrescentar a sua autobiografia. Ele morre em 2010, póstumamente foram publicados Claraboia, aquele concluído em 53, foi publicado em 2011, e Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, publicado em 2014, romance incompleto que José Saramago estava a escrever em 2010, quando faleceu. O estilo literário de Saramago, muito peculiar. Quem lê Saramago nessas obras a partir do início dos anos 80, logo identifica Saramago. E não poucas vezes professores, quando corrigem trabalhos dos estudantes, ao identificarem a ausência ou incorretude no uso de vírgulas, pontos, separação de parágrafos, coisas do gênero, costumam usar a referência, não queira ser Saramago. Use pontos, use vírgulas, use parágrafos. Tem um formado pelo curso de filosofia, muito gaiato, quando terminou a sua monografia, bateu lá na porta da coordenação do curso para entregar o texto da monografia, organizar a banca, e ele disse assim: eu trouxe a monografia e deixei lá no carro, vou buscar, tem um saco, tá cheio de ponto, vírgula, vocês coloquem onde achar que precisa. Lembro dessa ainda. Não vale, não vale.
Essa a referência é porque a escrita do Saramago, logo a gente identifica o estilo barroco que ele escreve. O texto tem uma recorrência de construção em que as frases são identificadas não pela demarcação da pontuação, mas pela sonoridade. É quase como se nós tivéssemos que ler em voz alta, porque o texto assume a dimensão da coloquialidade ou da oralidade. É um exercício, é uma forma de escrita. Então ele é muito preciso nisso que ele se propõe. Não é porque ele não saiba pontuar, mas é um estilo barroco que joga a oralidade no texto escrito, que quase cria a necessidade, ou talvez até para algumas pessoas fique melhor, a leitura em voz alta. Porque ao ouvir o texto, parece que o cadenciamento ele se produz melhor. Você vê, ele escreve muito com a estrutura de diálogos, mas são diálogos que não tem o travessão marcando quem é o personagem que fala. É um diálogo que se percebe quase como se nós ouvíssemos as diferentes vozes dos dialogantes. Então ele não vai dizer, agora é o fulano, agora é o outro. Não, o diálogo segue. E o leitor vai acompanhando a própria dinâmica do diálogo, tal como se ouvisse as vozes dos seus interlocutores. Então, isso é uma marca muito forte do que se chama de estilo saramaguiano. A quem não tem o hábito de uma leitura um pouco mais cuidadosa não, quem não tem o hábito de uma leitura mais sistemática, iniciar por um texto de Saramago provavelmente será uma experiência não muito boa, porque faltam as referências. Depois, quando a gente está mais habituado às leituras de vários estilos, isso vai ganhando um pouco mais de notoriedade. Eu vou falar especialmente dessa obra, As Intermitências da Morte. Caso esteja neste auditório a pessoa para quem eu emprestei o meu exemplar, por favor, devolva, porque eu precisei buscar na biblioteca. Eu não faço ideia para quem foi que eu emprestei, descobri há poucos dias que eu não tinha mais o exemplar do Intermitências da Morte. Felizmente temos uma ótima biblioteca e a biblioteca estava muito bem servida, inclusive dessa obra aqui. Dentre as coisas mais desejáveis da humanidade ao longo dos milênios que nós habitamos esse mundo e minimamente nos reconhecemos como civilização, está talvez o desejo de perpetuar a nossa vida o mais que possamos e preferencialmente que seja por todo sempre. É claro que há a promessa da vida eterna, mas ela tem um pequeno probleminha, tem que morrer para ir para a vida eterna. Então, é um tanto quanto desconfortável esse momento aí. Se ele puder ter uma outra dinâmica que não precisa morrer, melhor. A obra começa com a solene frase: no dia seguinte, ninguém morreu. Ele coloca um ponto. Pasmem. Foi lá, pegou lá. Pegou lá. E coloca um ponto. Olha a importância. O Saramago colocar um ponto numa frase curta, isso tem peso de Deus. No dia seguinte, ninguém morreu. Quem já leu a obra sabe que não é a única vez que essa frase aparece. Por isso que aqui ela tem um ponto. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, para quem não sabe isso é enciclopédia, não é Wikipedia, nem ao menos um caso para amostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante, passar-se um dia completo com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada, pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas,
quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual e calamitoso rogueiro de óbitos, como se a velha Atropos da dentuça reganhada tivesse resolvido abanhar a tesoura por um dia. Sangue, porém, houve-o, e não pouco. Desvairados, confusos, aflitos, dominando a custos as náuseas, os bombeiros extraíam da amálgama dos destroços míseros corpos humanos que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos e assim eram transportados aos hospitais ao som das dilacerantes sereias das ambulâncias. Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho, e todas iriam desmentir os mais pessimistas prognósticos médicos. Esse pobre diabo não tem remédio possível, nem valia a pena perder tempo a operá-lo, dizia o cirurgião à enfermeira, enquanto esta lhe ajustava a máscara à cara. Realmente, talvez não houvesse salvação para o coitado no dia anterior. Mas o que estava claro é que a vítima se recusava a morrer neste. E o que acontecia aqui, acontecia em todo o país. Até a meia-noite, em ponto, do último dia do ano, ainda houve gente que aceitou morrer no mais fiel acatamento às regras, quer as que se reportavam ao fundo da questão, isto é, acabar-se a vida, quer as que atinham as múltiplas modalidades de que ele, o referido fundo da questão, com maior ou menor pompa e solenidade, o revestir-se quando chega o momento fatal. Um caso, sobre todos interessante, obviamente, por se tratar de quem se tratava, foi a da idosíssima e veneranda Rainha Mãe. Às 23 horas e 59 minutos daquele dia 31 de dezembro, ninguém seria tão ingênuo que apostasse um pau de fósforo queimado pela vida da Real Senhora. Perdida qualquer esperança, rendidos os médicos à implacável evidência, a família real, hierarquicamente disposta ao redor do leito, esperava com resignação o derradeiro suspiro da matriarca. Talvez umas palavrinhas, uma última sentença, edificante com vista à formação moral dos amados príncipes, seus netos. Talvez uma bela e arredondada frase dirigida à sempre ingrata retentiva dos súditos vindouros. E depois, como se o tempo tivesse parado, não aconteceu nada. A Rainha Mãe nem melhorou, nem piorou. Ficou ali como suspensa, baloiçando o frágil corpo à borda da vida, ameaçando a cada instante cair para o outro lado, mas atada a este por um tênue fio que a morte, só podia ser ela, não se sabe por que estranho capricho, continuava a segurar. Já tínhamos passado ao dia seguinte, e nele, como se informou logo no princípio deste relato, ninguém iria morrer. Imagine que gloriosa notícia. A partir, então, de 1º de janeiro, a morte deixa de matar. Não se morre mais. É talvez a notícia mais almejada por toda a história da humanidade, que agora viveremos. Só viveremos e sempre viveremos. Essa é a grande notícia. Mas o que faz Saramago com essa seria a melhor de todas as notícias? Vejam já nesse trecho inicial. Sim, deixa-se de morrer. Mas todo o restante permanece. Portanto, se alguém se acidenta e está lá meio estrebuchado, assim permanecerá. Todos os males que a idade avançada trará consigo continuarão sendo perpetuados. E ele começa a explorar todo esse conjunto de elementos do que significa a ausência da morte numa vida que continua sendo... não fugiu o termo, mas
o elemento da corrupção do corpo, né? Nós continuamos, ou seja, continuamos adoecendo, continuamos envelhecendo, podemos nos acidentar, pode cair um piano na cabeça enquanto caminhamos, cena de desenho animado, assim, caminha pela rua, cai um piano na cabeça, não morre. Tudo isso permanece como uma ausência da morte que não altera todo o restante. Portanto, não é aquela promessa de um determinado discurso científico, tal como se houvesse a cura para o envelhecimento humano e pudéssemos perpetuar uma juventude. Não. O que temos é uma vida na sua condição tal como a conhecemos, apenas ausentada da ação da morte. A morte que não mata mais, que perpetua. E aí ele vai explorando isso sobre várias sessões. Então, vou contar o livro. A quem leu já sabe, a quem não leu fica o convite à leitura, mas alguns aspectos não posso deixar de mencionar. O que era para ser uma boa notícia, que a morte deixa de matar, acaba por se converter em uma outra preocupação. Que faremos nós com aqueles que já deveriam estar mortos e se negam a cumprir com o seu dever e agora permanecem entre nós? Porque se especula que haverá uma geração de pessoas muito envelhecidas, muito adoentadas, que exigirão cuidados daquelas gerações que ainda podem prestar esses cuidados. Por isso nós vamos falar aqui, ele vai usar a expressão, é ótimo a literatura no português de Portugal, porque algumas coisas, elas para nós acabam se acentuando, como é que ele chama, seria os nossos lar para idosos, ele chama as casas da boa sorte, não é boa sorte a expressão, o fato de não morrer mais, mas ele começa a falar das casas asilares, como se tornando agora algo distante de tudo que já fora pensado anteriormente, porque cada vez mais nós teríamos então a população vivendo nesses centros asilares, como sendo espaços de cuidado. E as novas gerações, a cada vez mais, não teriam outra coisa a fazer senão cuidar daqueles que lá necessitam serem cuidados. Muda toda a dinâmica social. Ele vai explorar o que acontece com a indústria funerária. Porque a indústria funerária se vê abalada nos seus propósitos, com todos os serviços já prestados ao longo de tantos anos. O que faremos agora? Simplesmente viraremos as costas à indústria funerária e diremos que não precisamos mais deles, com todos os empregos que sempre geraram, com todo o zelo e cuidado que prestaram aqueles aos quais em outros tempos atenderam, porque havia a existência da morte. Então reivindicam ao governo que agora preste algum tipo de assistência a essas indústrias que nada mais têm a fazer. E sugerem que se torne obrigatório o funeral de todos os animais domésticos, para que então a indústria funerária não seja tomada numa quebradeira econômica que alcançará a todos, inclusive com desemprego e tantas outras questões. O que acontece com a indústria dos seguros de vida, que já não tem mais razão de ser? Então, os seguros de vida também vão sugerir ao governo que os ampare com uma nova legislação, criando um regramento de que aos 80 anos de idade, todas as pessoas, ainda que vivas, serão declaradas mortas, para que então recebam o seguro e que, portanto, contratem o seguro com a possibilidade, inclusive, de renovar por mais 80 anos e, ao renovar por mais 80 anos, a completar esse ciclo, recebam novamente o seu seguro. É interessante como a literatura vai explorando todas essas questões. Então, problemas práticos começam a ser objeto da vida política. Mas como os problemas são maiores do que isso, do que a política possa resolver, chega um momento em que chama teólogos e filósofos. Sim, ainda não tinha mais. A medicina não tinha o que dizer sobre isso. Os assuntos administrativos estavam, de algum modo, minimamente equacionados, quer seja com o funeral dos animais domésticos, quer seja com a nova lógica de perpetuação do seguro de vida. Agora é necessário que teólogos e filósofos, aqueles que tanto se ocuparam com a finitude humana,
venham a dar uma resposta sobre isso que deixara de ser uma questão. E aqui está a grande questão que a obra nos propõe, que me parece que do ponto de vista filosófico remete com alguma coisa. Por que filosofamos? Filosofamos porque nos damos conta da nossa própria finitude. Poderia trazer isso em várias tradições, mas vamos pensar Heidegger, aquele curso que ele dá em 28, 29, que é a filosofia, quando menciona que o animal não filosofa porque não tem consciência da finitude, Deus não precisa filosofar porque a finitude não é assunto seu, mas o homem justamente filosofa porque o homem é aquele que volta-se sobre si e se dá conta da finitude, que não é meramente a questão da morte, mas, dentre todas as questões que nos apontam para a finitude, a morte, ou seja, a temporalidade da vida, é que nos coloca na dimensão de existência como projeto. E, portanto, nos dá um parâmetro de existência. Se nunca morreremos, se não há possibilidade de morrer, bom, então os projetos, eles são menos importantes ou talvez nem tenham importância, porque aquilo que eu poderia fazer hoje ou amanhã, eu poderei fazer daqui a 10, 80, 300, 8.000 anos. Então, postergar qualquer projeto, ser displicente em relação a qualquer projeto, a qualquer perspectiva de existência, já não tem mais, não é mais tão problemático. Quando nos damos conta da possibilidade de que as oportunidades sejam agora e não sabemos depois, então muitas coisas se tornam mais importantes. É a questão da finitude humana que nos mobiliza. Na filosofia, por certo, ela nos dá todo um parâmetro, e tanto mais no âmbito da teologia cristã, porque Saramago, um ateu, não deixará de lembrar que as igrejas aqui estão para prover aqueles que sofrem com o temor da morte, o consolo da possibilidade da vida eterna. E quando questionado sobre isso, quando chega a notícia, é o bispo quem liga para o primeiro-ministro para alertar que se deveria cuidar com o que os jornais publicariam, porque a igreja aqui está para prover a ressurreição. E não poderá haver ressurreição se não houver morte. Se desfaz, e aí quando nessa reunião que se dá entre teólogos e filósofos, poderia parecer que haveria um movimento contrário, todos aqueles que integravam as igrejas cristãs lá, católicos e protestantes, chegam ao acordo de que está sob ameaça a razão de ser dessas religiões, uma vez que a morte já não age. E que era preciso, então, do ponto de vista religioso, fazer uma grande corrente de orações para que Deus, então, permitisse que a morte retornasse, a fim de que, sim, todos pudessem compreender a sua condição finita e, então, não se perderem nos pecados ou naquilo que poderia ser um desleixo para com a sua própria vida, uma vez que a salvação eterna já não estaria mais em questão. Aqueles que temem o inferno comportam-se adequadamente na expectativa do prêmio no paraíso. Porém, se não há morte, não há ressurreição, não se chega ao paraíso, e a razão, por vezes, de agir desse ou aquele modo seria o temor do inferno, já não se deve mais temer o inferno. Vive-se tal como se julga que se deva viver. E aí, claro, ele vai trazendo algumas situações que naquele barroco vai se descrevendo em detalhes do que muda a conduta de vida de pessoas por conta disso. A ausência da morte coloca isso, é a dimensão da finitude humana. E aí uma rápida referência a um outro texto do Saramago bem mais conhecido, que rendeu prêmio Nobel, que virou filme, que é o Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira flerta também com a questão da finitude humana, não propriamente com a morte, mas justamente com a cegueira, com a perda da visão. Porque
Os personagens do ensaio sobre a cegueira, a começar pelo primeiro, que fica cego no trânsito, e depois todos os quais vão ficando cegos, e a mulher que não fica cega, que permanece vendo, e o que isso impacta, ao tornarem-se cegos, todos eles se veem despidos de uma autonomia que até então julgavam ter. Aqueles que, pela cegueira branca, perdem a visão, junto com a visão, perdem também o controle sobre suas próprias vidas. Primeiro, pela falta da visão. Segundo, é que o governo, em função da epidemia, a fim de contê-la, decreta que todos aqueles que ficassem cegos deveriam ser retirados a um manicômio, lá, um espaço, onde eles ficariam albergados, fora do contato com os demais, para não disseminar, para que o contágio não se disseminasse por toda a população. O que não se mostra resolutivo, uma vez que a cegueira continua a atingir a todos. Então, perde-se a autonomia por aquilo que a perda da própria visão coloca, e segundo, pelo confinamento que o governo condena todos aqueles que haviam se tornado cegos. E por isso que Saramago, também no ensaio sobre a cegueira, ele vai flertando com o que significa essa perda da autonomia, inclusive, também em ambas as obras, com um conteúdo moral. Porque se a morte não é mais um parâmetro, então agora, tem a expressão, não me recordo certo do texto, de algum modo tudo nos é permitido, porque não há mais o temor do inferno. No ensaio sobre a cegueira, a perda da autonomia faz com que alguns aspectos morais, eles deixem de ser tratados como relevantes, uma vez que isso já não é visto. Aqueles que estão conjuntamente ali não sabem quais ações os outros estão a praticar quando esse conhecimento depende da visão. Então, não ser visto permite que as condutas se modifiquem. Veja que em ambos os casos, Saramago vai flertar com o elemento da moralidade. Uma moralidade que ela é mantida sob o signo de alguma autonomia que é dada. A perda disso faz com que esmoreça o próprio senso moral desses personagens. Então são aspectos que vão se colocando. Mas aí o romance precisa encontrar mais alguns conflitos que se possa ter. Porque aqueles que não morrem, em algum momento não ficarão contentes com a vida que lhes permanece. Estamos contentes com a vida que permanece quando, de algum modo, aqui eu coloco por minha conta, não está no texto do Saramago, nós nos reconhecemos no espelho. É isso. Eu preciso, de algum modo, me reconhecer pela minha história, pela minha trajetória. Bom, é uma autonomia de me deslocar, é a possibilidade de escrever, é a memória, é uma sensação de saúde. Por algum motivo, eu reconheço em mim aquilo que outrora esteve marcado em mim. Tem um poema do Fernando Pessoa que flerta com essa questão, e está no Ódio a Ricardo Reis, em que ele usa, agora não vou lembrar a expressão, mas ele diz à amada que não o ame mais, porque se amara a mim, agora não me pode mais amar. Não me recordo o poema ao certo, porque ele já não se reconhece, ele já não é mais aquele que teria as memórias sobre si mesmo. E vejo aqui no Saramago, em algum momento, estes que têm ciência de que mortos deveriam estar, porém abandonados pela própria morte, estão agora entregues a si, ou seja, nem mais a morte os quer. Renegados em absoluto, desejam poder morrer. E o primeiro a fazê-lo no romance do Saramago é um senhor idoso, muito doente, idade muitíssimo avançada, acompanhado de um neto, que é uma criança também adoentado, e ele chama a filha e solicita que ele seja
transportado. Porque a notícia de que ninguém mais morria se dava dentro da circunscrição daquele país. Não havia notícia em qualquer outro país que as pessoas tivessem deixado de morrer. Então ele solicita à família: levem a mim e ao meu neto, o neto que estava muito doente também, que pela lógica já deveria estar morto e bem morto, como vai dizer o Saramago, que o transportem clandestinamente para além da fronteira, porque tão logo atravesse a fronteira, a morte lá estará à espreita e então o desfecho se dará. E aí vem toda uma narrativa de como é que esse processo se dá, de ir ao encontro da morte. Então o Saramago também vai flertar com isso. A partir deste caso, então há uma família que trafica os seus próprios entes queridos para clandestinamente entregá-los à morte. E de novo um apelo moral posto nisso. Se poderia ou não se fazer algo. Aqui o Saramago está flertando com a figura do suicídio. Pessoas que estão, de um modo, condenadas a não morrer, escolhem morrer e escolhem sabotar a própria morte, entregando-se como se fosse a outra morte, tal como se houvesse nacionalidade para a morte. Não se pode morrer à brasileira, mas se pode morrer à argentina. Não sei se a morte argentina, de algum modo, nos interessaria mais que a morte brasileira, ou preferiríamos a morte uruguaia, boliviana, qual fosse, mas haveria, para além da fronteira, uma morte lá agindo, enquanto essa, daqui, por qualquer razão, se está de férias, se foi demitida, se entrou no navio e emigrou, essa não está mais. Frente a esse dilema moral que as famílias passam a ter quando vem a público aquele primeiro caso, não resta dúvida, os mais eficientes e sem tantos escrúpulos morais, que deveriam prestar esse serviço a todos quantos assim desejassem. E, portanto, se estabelece uma máfia da morte. A máfia é muito eficiente. Ela sabe entender os contextos de uma sociedade e aquilo que não lhe está autorizado, a máfia sempre faz prover para que chegue. Mas a máfia está fora da lei, a máfia está fora da moral. E a sociedade acorre à máfia para resolver aquilo que governos, quer seja com os seus serviços ou mesmo consultando teólogos e filósofos, não fora capaz de levar a termo com uma explicação suficientemente convincente. A máfia oferece algo. Isso se torna um problema de novo para o governo, que deverá discutir agora um assunto de segurança, e segurança de Estado, porque diz respeito às fronteiras. E os países vizinhos, eram 3 limítrofes, já reclamam das invasões que sofrem e dos cadáveres que clandestinamente são enterrados nas suas fronteiras. Então também prometem, de algum modo, coibir esse tráfico de moribundos para lá se tornarem cadáveres e lá serem clandestinamente sepultados. Veja a dinâmica aqui, já virou um problema de direito internacional a ausência da morte. E a pergunta fica: onde estará a morte? O que aconteceu com a morte? Isso vai... há uma especulação em torno disso. Mais ou menos na metade da obra, há explicação para o caso. Aí eles perguntam: devo ou não mencionar o que acontece com a morte aqui? Para fins de comentários é muito interessante, para fins de leitura do texto depende um pouco o modo de leitura. Ivan está curioso para saber. Eu acho que vale a pena, porque a gente não vai ter oportunidade de ouvir talvez o Vanderlei novamente sobre esse exato ponto. Não, o final do livro não comentarei. Esse fica para leitura. O que acontece com a morte? Bom, chega uma carta no envelope lilás. Foi escolhido, porque a nossa programação da semana acadêmica está, à exceção de hoje, toda ela no auditório do Bloco E, justamente hoje nós estamos aqui. Olhem a cor das poltronas. Caso
Você tem que fazer uma dinâmica de grupo para ficar legal, assim, fazer um debate. Então, algumas cadeiras serão abaixo o envelope lilás colado com o seu nome escrito. Então, se alguém encontrar abaixo da sua cadeira o envelope lilás com o seu nome como destinatário, não se preocupe, ainda tem uma semana. Haverá tempo nessa semana para tratar de tudo quanto esteja pendente e deixar as coisas devidamente organizadas. Prometemos depois flores e orações. O diretor do jornal recebe uma carta lilás, no envelope lilás, com a incumbência de que seja lido em rede nacional. No mesmo instante em que o locutor acabou de ler o comunicado do governo, etc., pigarreou um pouco para limpar a voz e começou a ler. Senhor diretor-geral da Televisão Nacional, estimado senhor, para os efeitos que as pessoas interessadas... Aqui já é a leitura da carta. Me perdi na pontuação, me perdi. Então, senhor diretor-geral da Televisão Nacional, estimado senhor, para os efeitos que as pessoas interessadas tiverem por convenientes, venho informar de que, a partir da meia-noite de hoje, se voltará a morrer tal como sucedia, sem protestos notórios, desde o princípio dos tempos e até ao dia 31 de dezembro do ano passado. Foram 7 meses de ausência da morte. Devo explicar que a intenção que me levou a interromper a minha atividade, a parar de matar, a embanhar a emblemática gadanha que imaginativos pintores e gravadores do outro tempo me puseram na mão, foi oferecer a esses seres humanos que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles seria viver sempre. Isto é, eternamente. Embora, aqui entre nós dois, senhor diretor-geral da Televisão Nacional, eu tenha de confessar a minha total ignorância sobre se as duas palavras, sempre e eternamente, são tão sinônimas quanto em geral se crê. Ora bem, passado este período de alguns meses e que poderíamos chamar de prova de resistência ou de tempo gratuito e tendo em conta os lamentáveis resultados da experiência, tanto de um ponto de vista moral, isto é, filosófico, como de um ponto de vista pragmático, isto é, social, considerei que o melhor para as famílias e para a sociedade no seu conjunto, quer em sentido vertical, quer em sentido horizontal, seria vir a público, reconhecer o equívoco de que sou responsável e anunciar o imediato regresso à normalidade. O que significará que todas aquelas pessoas que já deveriam estar mortas, mas que, com saúde ou sem ela, permaneceram neste mundo, se lhes apagará a candeia da vida quando se extinguir no ar a última badalada da meia-noite. Note-se que a referência à badalada é meramente simbólica. Não seja que a alguém lhe passe pela cabeça a ideia estúpida de encravar os relógios dos campanários ou de retirar o badalo dos sinos, pensando que dessa maneira deteria o tempo e contrariaria o que é minha decisão irrevogável. Essa de devolver o supremo medo ao coração dos homens. A maior parte das pessoas que antes se encontravam, comenta agora para a leitura, a maior parte das pessoas que antes se encontravam no estúdio já se havia sumido dali. E as que ainda se mantinham, bichanavam baixinho umas com as outras, os seus murmúrios zumbindo, sem que o realizador, ele próprio, a deixar cair o queixo de puro pasmo, se lembrasse de mandar calar com aquele gesto furioso que era seu costume usar em circunstâncias, obviamente, muito menos dramáticas. Portanto, resignem-se e morram sem discutir, porque nada lhes adiantaria. Retoma-se a leitura da carta. Porém, um ponto há em que sinto ser minha obrigação, dar a mão à palmatória, o qual tem que ver com o injusto e cruel procedimento que vinha seguindo, que era tirar a vida às pessoas à falsa fé, sem aviso prévio, sem dizer água vai. Tenho de reconhecer que se tratava de uma indecente brutalidade. Quantas vezes não dei nem sequer tempo de que fizesse testamento?
É certo que na maior parte dos casos lhes mandava uma doença para abrir caminho. Mas as doenças têm algo de curioso. Os seres humanos sempre esperam safar-se delas. De modo que só quando já é tarde demais se vem a saber que aquela iria a ser a última. Enfim, a partir de agora, toda a gente passará a ser prevenida por igual e terá um prazo de 1 semana para pôr em ordem o que ainda lhe resta de vida. Fazer testamento e dizer adeus à família, pedindo perdão pelo mal feito, ou fazendo as pazes com o primo, com quem desde há 20 anos estava de relações cortadas. Dito isto, senhor diretor-geral da Televisão Nacional, só me resta pedir-lhe que faça chegar hoje, mesmo a todos os lares do país, esta minha mensagem autógrafa, que assino com o nome com que geralmente se me conhece, morte. Que alívio. Não só retomamos a normalidade, como a cor lilás agora nos indicará que temos que nos organizar, porque ao término de 1 semana cessará toda a nossa energia vital e então seremos buscados pela gadanha cruel. Cada pessoa receberá, em data previamente agendada, que consta nos livros, desde todo sempre, qual será o dia da sua morte. O envelope lilás lhe será entregue pelo funcionário dos Correios. Não se sabe muito ao certo qual é a logística que faz com que se chegue até o funcionário dos Correios esse envelope lilás. Também não é assim que se vai especular pela importância que tenha, porque sabotar, assim como com os relógios, com os badalos dos sinos, não resolveria a questão. Nos conformemos que quando nos chegue a carta lilás, então saberemos, pela identificação, que nos resta 1 semana para que providenciemos as pazes com o primo que há 20 anos não temos boas relações. E todos os demais parentes e não parentes que aí estiverem em situação semelhante. Não se tente também queimar ou cortar, picotar a carta, porque o papel é de tal sorte resistente que em nada adiantará e não logrará êxito. A morte, uma vez anunciada, será cumprida. Se o destinatário não estiver naquele endereço para onde foi escrito, a morte será sagaz o suficiente em encontrá-lo onde estiver. Há um caso específico que merecerá uma atenção dos leitores do texto. Veja como o Saramago faz esse jogo do morrer e do não morrer, da boa notícia, que é deixar de morrer, que se torna uma má notícia, da má notícia, que é voltar a morrer, travestida de boa notícia, porque agora voltar a morrer tem data antecipada para que se possa, de algum modo, acomodar as coisas para que a memória seja melhor guardada por aqueles que permanecem. É uma morte que flerta de tal modo, quase como se ela buscasse agradar o cliente, como ela se buscasse, de algum modo, melhorar a sua relação com aqueles a quem se destina. Se durante séculos a humanidade olhou para a morte como aquela da qual se deveria fugir, se deveria evitar, ela cria uma situação, primeiro, de ausência, por isso intermitências da morte, depois de retorno, e no retorno como sendo desejada. A mais odiada torna-se desejada. E se de algum modo, mesmo que desejada, não seja de um desejo imediato para todos, mas ao vir com a boa notícia de que já não é mais tão traiçoeira que nos tome de surpresa, mas que nos antecipa com 1 semana de prazo a finitude da existência, agora se torna mais simpática. A nossa algoz, de algum modo, é vista como uma aliada. É interessante o jogo que o Saramago faz com o modo como nos relacionamos frente a tudo isso. Então, é o mesmo Saramago que no ensaio sobre a cegueira faz do mau anúncio, que é a epidemia da cegueira branca, aquele que priva de toda a autonomia, que priva, inclusive, de todo o processo civilizatório,
porque é isso que vai acontecer no ensaio sobre a cegueira. Uma sociedade se desconstrói como civilização, se entrega a algum tipo de barbárie, com vários momentos do livro em que isso vai aflorando, portanto, há uma perda da moralidade e que depois precisa restabelecer a sua civilidade quando encerra-se o ciclo da cegueira. Aqui, de algum modo, também há um esvaziamento da moralidade, portanto, do processo civilizatório, com a ausência da morte, e que será preciso recompor. Só que no Intermitências da Morte, o Saramago não vai explorar o aspecto moral e civilizatório que se dá a partir do início da morte. Aí ele vai por um outro caminho, que é explorar a própria morte nos seus conflitos. Isso que é interessante nesse texto, ele vai colocar. Diferente do ensaio sobre a cegueira, onde lá sim ele toma a dimensão social e pega as questões morais e civilizatórias, essas como condutoras. Então fica um elemento muito interessante de poder pensar o quanto justamente as referências de finitude, e aí não é só a questão da morte, é tudo aquilo que afeta a autonomia, é tudo aquilo que afeta os projetos humanos, eles balizam, eles parametrizam a moralidade constituída. Nós nos permitimos ou não nos permitimos na perspectiva de algum limite com o qual nós tenhamos que negociar. Nós negociamos com limites o tempo inteiro. Então vamos moralmente considerar uma ação legítima ou não legítima, a depender de quais sejam os limites que nós flertemos com elas. E aí poderíamos olhar várias outras referências na filosofia, o texto do Habermas sobre o futuro da natureza humana, se os embriões pudessem ser identificados logo no início da fecundação in vitro e pudéssemos ali descartar todos aqueles que têm predisposição a doenças, síndromes, malformações, e apenas se desenvolvessem embriões que não estejam suscetíveis a qualquer desses males, que outra perspectiva nós teríamos da vida humana e, portanto, que autocompreensão como humanos nós teríamos. Quer dizer, o Habermas ali vai justamente nos direcionar que isso modificaria a autocompreensão que a humanidade tem sobre si mesma. Então, poderíamos olhar os discursos sobre transhumanismo, eles vão flertar também com possibilidades de alcançar novos patamares, ou pela engenharia genética, ou por outros recursos tecnológicos, que possamos ultrapassar limites que até então não poderíamos, e a partir de então a moralidade passa a ter novos parâmetros. Pensarmos em inteligência artificial. Hoje mesmo recebi um maravilhoso e-mail, um spam desses, não devo ter sido o único a receber, oferecendo um serviço de redação por inteligência artificial, e era tão bem construído que dizia que utilizar esse serviço era muito bom para pessoas em formação acadêmica, porque permite qualificar a escrita e alcançar conhecimentos em outros patamares. Só não dizia lá que a pessoa não precisa mais passar trabalho para escrever, e portanto não vai mais ser autor do texto que escreve, porque ele é produzido por uma inteligência artificial e tal. Nessa parte não dizia, mas pulou toda a discussão moral e veio logo para a propaganda de que é um belíssimo serviço e está inclusive sendo oferecido por uma das grandes empresas que no Brasil produz material didático na forma de sistemas e os vende com muito êxito por aí, agora oferecendo também ferramenta de inteligência artificial para a redação. Não utilize, por favor. Não, pode utilizar. Não da forma como está sendo sugerido. Para outras questões talvez tenha possivelmente... Mas é isso, nós temos a possibilidade de utilizar a inteligência artificial para, em algum aspecto, substituir o trabalho humano. Isso tem uma implicação agora que nos coloca numa outra discussão moral que não aquela em que nós estávamos. A discussão moral com os parâmetros que nós tínhamos até então não dá mais conta.
ela pulou de fase. E aí nós temos que também incorporar isso na discussão moral, e nós vamos ter que colocar outros parâmetros. Então, me parece que o jogo de ficção que Saramago faz com a morte que se ausenta por 7 meses, são apenas 7 meses. Não foram 100 anos. Mas é tempo suficiente em 7 meses para perceber o que implica a ausência da morte. O cálculo feito sobre o impacto na indústria funerária, dos seguros e nas casas asilares, quase casas da boa sorte, não é exatamente esse termo, mas é quase casas da boa sorte, as casas asilares, não chamar, aquelas pessoas que têm a boa sorte de não mais morrerem, mas que se perpetuam fazendo um cálculo geracional, porque o que significa aqueles que hoje têm 40 se somarem e agora terão 50, se somam aos outros que chegam, aos que terão 300 e se somam aos que chegam, e aí nós vamos olhar que a população acima de 100 anos é imensamente maior do que a população jovem e com força de trabalho, a ponto de que toda a população jovem com força de trabalho não teria outra alternativa se não ocupar-se dos cuidados daqueles que já não mais podem manter. Isso cria um pânico na sociedade, porque é como se fosse negar às novas gerações qualquer outra possibilidade que não essa, que não tratar dos assuntos de enfermaria e afins a todos esses que não podem mais prover o cuidado sobre si próprios, a ponto de tornar a todos o retorno da morte desejável, daqueles que já não logram mais uma condição de vida em que se reconheça, e daqueles que, desejando viver de outro modo que não seja a serviço daqueles que não morrem, querem o retorno da morte para que alguma perspectiva assim se coloque. Se nós pegarmos o conflito moral do suicídio assistido, né, alguns países regulamentam, a Suíça em especial tem essa questão da regulamentação do suicídio assistido, tem um conflito moral posto ali também muito próximo, porque a possibilidade da escolha do suicídio cria, de algum modo, a possibilidade do constrangimento pela escolha do suicídio. A regulamentação de que uma pessoa que tenha um grau de sofrimento significativo, ela tenha a liberdade de escolher por fim a sua vida e para isso tenha um serviço que ofereça conforto nesse desfecho de vida, que parece, inclusive, parece não, que do ponto de vista das liberdades individuais, é bastante razoável que as pessoas possam exercer suas liberdades individuais, inclusive sobre sua vida. Porém, do ponto de vista social, cria o constrangimento de que, para o bem das gerações mais novas, aqueles que já têm um grau de dependência muito avançado fiquem constrangidos a escolherem pelo suicídio assistido como forma de liberar os mais jovens para que possam ter as suas vidas plenas. A regulamentação do suicídio assistido, ela tem esse impacto moral, social extremamente forte. Se de um modo respeita a liberdade individual daquele que pode dispor sobre o fim da sua própria vida, de outro impõe a este mesmo o constrangimento de ter que decidir sobre algo que não interfere apenas sobre a sua vida, mas que interfere também sobre a vida daqueles aos quais ele acaba por impor algum tipo de fardo de cuidado. É o que nós vamos ter em situações talvez menos complexas, mas o constrangimento de não tornar-se para outro algum tipo de fardo. Não, olha, quem sabe eu vou para um lar de idosos para que vocês possam cuidar melhor dos filhos. Não seria exatamente a escolha desejada, mas o constrangimento de que se possa
dar às gerações mais novas uma liberação do compromisso do cuidado dos mais velhos. Aqui o Saramago vai flertar com isso, com a ausência da morte, a ponto que o dilema moral passa a ser aquele pedido de um velho: me levem para o outro lado da fronteira para que eu possa encerrar o meu ciclo de vida e assim vocês possam viver plenamente. E no conflito a família entende que não há outra alternativa senão essa, porque fará bem aquele que padece e fará bem a própria família. Mas levar à morte aquele que não deveria morrer, está posto o conflito moral. Então são alguns pontos aqui que me ocorrem como possibilidade de reflexão filosófica, sem o primor do cuidado literário que o professor Márcio teve, que é um literato de formação, então falou de Machado de Assis com muito mais propriedade, assim, sem o rigor filosófico da professora Jaqueline de pegar os textos de Nietzsche, embora eu fugi antes, não acompanhei, mas a promessa, e eu não duvido da promessa que fosse, mas de poder parametrizar alguns pontos de reflexão por conta do argumento central que o Saramago põe nessa obra de ficção, e ficam aqui ganchos para o nosso debate, que deveria ter ainda um razoável tempo para isso, uma vez que não antes das 23h59 precisamos nos preocupar, apenas quando as 12 badaladas se derem, caso alguém tenha optado em sentar sobre alguma das poltronas lilás. Notem por que conduz ao momento de diálogo. Tá, primeiro, muito obrigado, professor, pela palestra, foi realmente muito boa, assim. Enfim, então, acho que para começar, agradecer de novo e tal. Se alguém tem alguma questão para falar, que a gente possa comentar, um comentário, uma pergunta, um questionamento. Vou dizer, eu acho que o que eu achei mais interessante que o senhor falou aqui no final, que eu estava pensando ali em falar sobre isso, sobre a questão do suicídio assistido, realmente, assim, que parece muito que a pessoa, ela vive muito tempo nesse texto sem ter o controle sobre a própria vida. Então a gente nasce, a gente cresce, a gente tem que trabalhar, se alimenta, se sustenta, enfim. Tem toda a questão que... a falta de liberdade realmente de viver, muitas vezes. E aí no fim da vida, a pessoa não tem o controle nem sobre a própria morte, sobre como... Sabe, eu deveria ter esse direito de viver ou de não viver, e às vezes a gente não tem por uma questão moral, de religião. Não posso tirar minha própria vida porque eu vou pro inferno, e o inferno não é legal. Ou pelos outros, não vou tirar minha própria vida porque, sei lá, minha mãe vai ficar triste, enfim. Então são questões que me pegam muito, sempre me pegaram muito, e agora também pessoas às vezes que já deveriam estar mortas, que não têm motivos físicos, realmente, psicológicos para viver, e não tem esse controle sobre a própria vida, ou a falta dela, no caso, né, que deveria, que eu acho que foi o que mais me pegou nessa apresentação, nessa questão. Se alguém tem algum comentário a acrescentar, muito obrigado. Pode fazer para você seguir essa parte. Bom, primeiro, agradecer ao Vanderlei pela fala. Na verdade, tem duas questões só. A primeira delas é com relação, eu também não quero dar spoiler na pergunta, mas eu fiquei pensando o seguinte: na primeira metade do livro, quando ainda tem essa situação do tipo a morte cessa de fazer os seus trabalhos, parece que o enfoque das grandes questões aqui são sempre políticas e morais. Então, tem uma política, por exemplo, de como é que a gente vai organizar a economia, como é que aqueles que têm seguradoras, então tem o enfoque parece ser amplamente nessas questões macro de organização. Eu chamaria assim, quer dizer, são questões externas, né? O tráfico da vida social e da organização. E aí tem questões políticas e morais de fundo que fazem uma reflexão. Eu faço que na segunda metade, aí, quando a morte volta à sua atividade, parece que há um enfoque que é questões existenciais. Eu tenho que falar lá com o meu vizinho, eu tenho que resolver a vida dos meus filhos, eu tenho que deixar alguma coisa para sei lá quem. Então, quer dizer, parece que o tipo de enfoque, a questão filosófica também se altera tendo em vista o retorno ou, digamos assim, a ausência da atividade da morte. Então essa é a primeira pergunta, se tu sente que de fato são essas as questões filosóficas que de fundo estão orbitando nesses dois momentos do texto. E a outra questão é
com relação à própria natureza da morte, da mortalidade, se a gente quiser. Porque me parece que na primeira metade sempre tem esse tipo de enfoque, quer dizer, o tipo de conceito de morte que nós temos é de uma sensação, digamos assim, de um organismo propriamente, cético. Quase que quando tu tens todos esses casos do tipo, poxa, o cara vai ficar em estado comatoso, ele vai ficar em estado comatoso, não vai melhorar a vida. Se o cara vai ficar velho, se não fosse 7 meses, se fosse, sei lá, 50 anos, se o cara tivesse 50, ele vai viver com 100 anos com as dores de 100 anos, sabe? Se for 300? Sim, se for 300. Então, a pergunta é se tu achas que no fundo também há uma reflexão sobre o que nós devemos compreender como morte exatamente, né? Porque parece que paira um pouco essa distinção entre o nível biológico e natural. Então nós temos uma definição biológica ou biologicista sobre o que é morte, mas tem um outro sentido de morte que nós usamos com também frequência, quer dizer assim, a pessoa que está lá em coma, ou que ela teve algum tipo de problema, ela não se move, ou que ela vai esquecendo suas memórias, é um tipo de morte também, no sentido que a gente fala filosoficamente. Então, enfim, se tu acha que também tem uma reflexão sobre como nós devemos entender a natureza da morte. Ali a questão de fato, o livro tem 2 momentos bem claros. Eu diria que é ausência e presença da morte, os 2 momentos. Quando falo em presença da morte, a segunda parte do livro é presença mesmo, porque ela assume um papel dentro do enredo. A morte vem como personagem e é tão forte a dimensão existencial nessa segunda parte que ela se coloca sobre a existência da morte. É que aí fica a parte de dar spoiler do texto que acho que numa obra, se fosse uma obra filosófica não tem problema. Obra filosófica se dá spoiler porque depois você desenvolveu o argumento e depende da leitura. A obra literária, bom, aí depende do modo como cada um se relaciona com ela, mas minimamente a quem já leu o texto pode interagir com isso e quem ainda não o leu fique com a curiosidade aguçada para fazê-lo, se achar relevante. É tão forte o aspecto existencial que a própria morte é posta sob conflito existencial. A ela, a dimensão existencial se abate, talvez mais a própria morte, inclusive, do que aqueles a quem ela retorna do ponto de vista do Saramago. Ele carrega essa personalidade, ele traça uma personalidade que tem conflitos, que tem expectativas, que tem frustrações e passa a lidar com isso. Acho que isso dito talvez mais aguça curiosidade do que atrapalhe a própria leitura de como é que a morte agora possa ser humanizada de algum modo. Tem uma ironia do Saramago sobre isso, aquela que é tão inumana se vê tão perto da própria condição humana na forma de se relacionar. Então, interessante essa leitura das 2 partes do texto. A morte ausente acentua o caráter político-moral na obra. Faz com que isso crie a necessidade de outros modos da sociedade se relacionar naquilo que ela julgava já estar com seus assuntos resolvidos. Porque em vários momentos vai aparecer que, enquanto a morte agia normalmente, não havia maiores manifestações contrárias a ela. Porque, afinal de contas, se entendia que, dentro de uma certa ocorrência, a morte era a normalidade dos fatos. Quando a morte anuncia o regresso, veja que aqueles que ainda não tinham a morte definida passarão a ter com aviso prévio de 1 semana. Mas aqueles que já deveriam ter morrido, às 23 horas e 59 minutos, cessarão de existir. Então, e aí vem todo um cálculo considerando a média de mortes, cada dia, então, somados os 7 meses, de pronto, as funerárias, aquelas que haviam se readequado para fazer o sepultamento de cães, gatos e canários, tende a fabricar muito rapidamente caixões para pessoas que já não estavam mais sendo fabricados. Então há um protesto em relação à morte, porque ela impõe uma necessidade que a sociedade não é capaz de suprir.
naquilo que está anunciado 3 horas antes dela agir no noticiário em rede nacional. Se fosse na Rede Globo, pré-difusão das redes, das mídias e canais aí por streaming, né? A gente nem lembra da musiquinha do plantão. Quando vinha, deu desgraça, tocava a musiquinha lá na Globo, vai anunciar a desgraça. Morreu Tancredo Neves. 21 de abril de 1985. Aquela musiquinha ecoa até hoje. Tem muitos cantões e tantas outras notícias que é naquele modelo do anúncio 3 horas antes, o editor-chefe precisa fazer a leitura da carta e o pânico se estabelece. Ainda não tanto por uma questão social, mas por uma questão política e moral, inclusive de retaliação a isso que a morte agora impõe, o seu retorno de forma tão abrupta a estes que já deveriam estar mortos e bem mortos há tanto tempo. E aí, na segunda questão, vem justamente essa questão dos que vivos pertencem ao mundo dos mortos. Isso me lembra Antígona. Antígona, condenada por Creonte, é presa numa sepultura. E Antígona, em pranto, dirá, no clássico, talvez emblemático, quando ela se dá conta que estou só. Não pertenço nem ao mundo dos vivos, nem ao mundo dos mortos. Sófocles anuncia com a sua Antígona. Estes que já deveriam, pela lógica dos fatos, estarem mortos e bem mortos, e no entanto permanecem vivos nas condições piores possíveis, de algum modo, nem pertencem ao mundo dos vivos, porque não vivem como os vivos, porém ainda não pertencem ao mundo dos mortos, onde lá deveriam estar. Temos um limbo, não no plano suprassensível, mas temos um limbo no plano sensível, no plano irascível. Ali está posto um limbo daqueles que não pertencem nem cá e nem lá. E que por vezes nós nos deparamos com essa situação. A pessoa teve um AVC e com perda de consciência, mas ainda permanece por algum tempo em vida, mas não pertence ao mundo dos vivos. De algum modo, está sendo velado a cada dia por aqueles que o cuidam, numa demorada transição que não pertence nem ao mundo nem ao outro, sob uma certa compreensão. E o conflito moral que isso impõe também nessas situações todas. Não talvez o conflito moral, de algum modo mais equacionado, que é aquele da morte cerebral, que já foi motivo de conflito moral, se deve ou não perpetuar uma internação sob aparelhos de alguém que com morte cerebral. Isso de alguma forma já está regrado, já está entendido, e aí por isso existe a possibilidade de que os aparelhos sejam desligados, uma vez que a condição de morte cerebral... Mas é isso, eu preciso decidir que morte cerebral é morte. Em algum momento isso foi perguntado. E se demorou para chegar a uma clareza a respeito disso. Mas realmente é morte? Será que não tem a possibilidade para chegar exatamente a essa segurança moral e jurídica de que morte cerebral é morte? Mas o coração está batendo, ainda que dependendo de aparelhos. A outra parte do cérebro que tem que parar de funcionar para ir entrar em morte do que no Brasil. Tipo, lá é o bulbo que tem que morrer. Lá se morre de outro jeito? Não. Antes de poder desligar os aparelhos, é outra parte que tem que parar de funcionar primeiro. Então tem ainda essa discussão. Então a morte não é bem morte. Permanece. Não, mas a questão é melhor que a tradução da Vozes? Antígona também, mas é uma estratégia que existe na literatura,
liberado. Pela leitura também a Deus. E aqui nós temos a morte também como personagem. Daí dá para vincular com uma mitologia aí. Não dá para esquecer do Sísifo, né? Que também Engana a morte. mortais deixam de morrer, porque ele engana a morte, por isso ele tem um castigo, né? Da pedra. Então, a relação do Saramago, que eu desconheço, mas com essa questão do mito, da utilização da morte como personagem, também se há uma relação disso de enganar a morte. Eu não sei. O Saramago tem esse percurso. Qual é? Em alguma medida, imagino que sim, o Saramago tenha. A riqueza literária, ela vem de um legado bastante grande. Agora, realmente, faz muito sentido aqui vincular ao problema de Sísifo, aquele que, em vida, arquiteta como fará para, depois de morto, retornar à vida. Isso, não, pelo menos no Intermitências da Morte, a morte não é enganada, mesmo na segunda parte da obra, onde ela sofrerá um conflito de algum modo, mas ela não é enganada. Há uma falha, mas não um engano. No Sísifo, sim, há aquele que é arquiteta, que pede à sua esposa em vida, quando está no leito, que ela jure que depois de morto, ao invés de sepultá-lo, deixará seu cadáver às aves de rapina, para que depois vá lá e a Hades o convença a retornar para a vingança. Então, Sísifo em vida arquiteta um plano para enganar a morte. Aqui no Saramago se flerta e se antecipa que não há possibilidade de enganar a morte. Na própria carta lida, já prenuncia que se à meia-noite todos morrerão, se alguém queria ser muito criativo e roubar o badalo do sino, não adianta fazer. Se ia botar um prego no ponteiro do relógio para que ele não avance até as 12 horas, não perca tempo fazendo, porque a morte já se preveniu desses enganos. Quando começam a chegar os envelopes lilás, vem a amoestação de que não adianta tentar picotá-los ou queimá-los, que também não resolverá a questão. Então a morte se antecipa já em dizer que ela não será enganada. Talvez porque a morte do Saramago tenha se atentado ao mito de Sísifo e saiba que Hades, este já foi enganado por Sísifo e ela não será tão ingênua quanto Hades. É possível que o Saramago tenha feito de algum modo uma associação aqui, mas não vou além dessa especulação, mas ela é muito interessante. Agora, no Intermitências da Morte, tanto a deliberação da morte em deixar de agir para dar aos mortais uma experiência que tanto queriam, e na carta ali lida aparece isso, ela concede aos mortais a oportunidade de saberem se realmente eles gostariam que a morte deixasse de existir, porque eu não quero morrer. Agora, daí a eu querer que todos vivam e eu ter que arcar com a perpetuação da vida de todos os outros, é outra história. Então, tal como após o 11 de setembro nos Estados Unidos, aqueles que tanto queriam a sua privacidade individual preservada a qualquer custo, a força da segurança que o Estado lhes oferecia, então concordaram que o Estado pudesse de algum modo observar a todos, controlar a todos para encontrar o terrorista. Aqui, de algum modo, a morte cria também, sobre aqueles que queriam a sua perenidade, a concordância com a própria morte, uma vez que não se disporiam a arcar com o custo de que todos vivessem para sempre e, de algum modo, eu tenha que me responsabilizar por essa perpetuação da vida dos outros. Mas na segunda parte do texto se flerta com a ideia da falha da morte. É a morte quem falha. Ou é o sistema no qual ela está inserida que falha, mas ela não é enganada. E mesmo havendo a falha, ela passa então, até onde vamos aqui, com os devidos cuidados, ela passa então ao projeto de investigação
para entender por que a falha aconteceu. Muito interessante como se arquiteta, há um plano todo estabelecido sobre isso. Agora, o mito de Sísifo é uma bela referência aqui de paralelo, porque lá no mito de Sísifo a morte é enganada. Sim. A morte de Saramago deve conhecer muito bem o mito de Sísifo para não se deixar cair sobre o mesmo engano, não ser tão ingênua quanto Hades. Então, depois dá trabalho ter que arrumar uma punição eterna para aqueles que enganam a morte. Só um detalhe sobre isso. Tem uma mordidura na morte do Cícero. Mas também eu disse, você não quero ir para os gregos só para mencionar isso, uma característica talvez ele que eu tenha me dado conta agora, e essa é a mordidura. Eles trabalham com uma espécie de inteligência ou esperteza de enganar Deus, negociar com Deus, e depois do Ocidente não faz mais. Então, eu acho muito bem, sabe? Mas eu queria isso, né? Ele bloqueia uma morte enganada. Por exemplo, por isso faz da sereia, e toda a trajetória dele é muito cheia de peripécias, vai enganar entidades. Agora, essa bloqueia o Ocidente mais distante dos gregos, nesse sentido, né? Por mais que essa morte do Saramago ela seja ao longo do texto personificada, seja humanizada, mas ela não é tão humana a ponto de que o outro humano intencionalmente possa agir sobre ela. No caso, o Deus grego é potencialmente tão humano quanto humano, pensa que é imortal. A ponto de que possa ser enganado. Enganado, negociar. A morte do Saramago, ela pode se enganar, mas ninguém a engana. Ela pode falhar, mas ninguém a faz falhar. Parece. E mesmo o desfecho do livro é uma escolha da morte. Então, qual que é o desfecho? Leia. Leia. Eu fiquei curioso. Não se preocupe, professor Itamar, porque eu conversei com o professor Gelson sobre a palestra de amanhã e todo esse caráter sinistro será desfeito sob a leitura dos romances de Morris West. É isso, sabe lá. Acho que uma questão que eu lembrei que você já até comentou um pouco disso é que a maior preocupação que todos tiveram realmente quando acabou a morte, eu não digo as pessoas no seu núcleo pessoal, mas numa questão geral é financeira, né? Como a gente vai manter, como a gente vai continuar o sistema, então meio que mesmo para Saramago, sei que eu não escrevi o livro, enfim, ele já viu toda essa questão que as necessidades no gerais eram financeiras, né? Como hoje a preocupação no nosso estado, mas é a previdência, como a gente vai manter as pessoas vivas. Enfim. Não esqueçam que Saramago, a quem pouco ou muito conheça, é um crítico do capitalismo. É um crítico das relações sociais cooptadas pelo capital. Então, isso está muito presente nos seus textos e está no Intermitências da Morte também. Então, toda essa ironia que ele utiliza em relação à indústria funerária, em relação às empresas de seguro e outras questões que ele vai flertar também, a máfia, como ele coloca, ali ele traz de forma muito presente a sua crítica ao capitalismo, que é objeto de ironia nas suas contradições. Então, ele expõe essas contradições exatamente como forma ali de evidenciar as fragilidades de uma sociedade capitalista que, frente ao que num primeiro momento era uma boa notícia, o fato de que não se morra mais, passa a ser lido
em alguns setores da sociedade, como agora se tornou um problema para a economia. O que vão fazer com a indústria funerária se não tem mais serviços a prestar? E vem aquele argumento que em crises econômicas ele é tão recorrente. Veja, nós geramos empregos. O Estado tem que nos amparar, a nós, empresas da indústria funerária, porque nós geramos empregos. Então o Estado, se não cuidar de nós, terá que arcar com aqueles desempregados e isso criará na economia um grave problema. A economia refém sempre daquele Estado, aí é o Saramago, crítico do capitalismo, aquele Estado que se quer mínimo diante de uma crise econômica. Esse Estado que se quer mínimo deve, então, socorrer os setores que não querem estar sob regulação do Estado, mas querem estar sob a segurança do Estado. É a crítica ao capitalismo, que a gente vai perceber isso no conjunto. Se pegar o ensaio sobre a lucidez do Saramago, escancaradamente isso aparece em outros tantos textos dele, não conheço tantos assim, mas os textos que eu conheço do Saramago, isso é recorrente, porque é uma posição, aí sim, é o Saramago, enquanto cidadão, que se coloca autor e que vai jogar com essas questões, e ele tem uma ironia muito refinada para trazer essas questões, ele evidencia contradições que estão presentes. Essa questão que parece que é de uma forma literária, mas na prática já ocorreu. O próprio Estado, em um determinado momento, fala do Japão, por exemplo, umas 3, 4 décadas atrás, o ministro de saúde, o ministro do Hirohito, que era na época vivo ainda, sugeriu, né, que os velhinhos tivessem pressa em ir, porque estavam onerando o Estado e estavam prejudicando o ritmo da sociedade, estavam atrapalhando. Então ele sugeria que os velhinhos se apressassem a cruzar a fronteira, né? Isso é um fato real. Né? Isto? Quanto tempo? Uns 30 anos, 40 anos atrás, por aí. O que aconteceu em 2020 com vários governos frente à pandemia, com diferentes formas de conduzir? Qual tratamento se oferece, qual tratamento não se oferece, quanto se investe ou não em relação... Isso durante a pandemia, porque nós tivemos um quadro muito elevado de hospitalização, dependendo de um investimento estatal ou um sistema privado de saúde muito grande. E a escassez, inclusive, de possibilidade de atendimento. Então, as escolhas feitas em nível governamental, mas também a decisão médica, ela fica implicada nisso. Mas isso, de algum modo, está presente na decisão que ocorre cotidianamente, sobretudo em UTIs. É o chamado, se ainda é o caso de investir. Então, aquele paciente que já tem orientação, e é uma questão técnica, tem protocolo para isso, não é uma questão espontânea, há também essa espontânea. Mas essa nós não tratamos assim, sem dados concretos. Mas há protocolos de determinadas condições em que, se a pessoa tiver uma parada cardíaca, já não se faz mais os procedimentos de revitalização, de reanimação é o termo. Não se reanima mais. Há condições nas quais não se investe, o termo interno que se usa nas UTIs. Não se procede à reanimação porque já tem uma avaliação de que, por alguma razão. E da mesma forma também, eu não sei o quanto isso deve haver protocolos, aí eu não me boto de pato a ganso, mas nós temos situações em que pessoas adoecidas, em que tem uma conjugação de fatores, dentre eles uma determinada idade e mais alguns agravantes, não tenham mais prioridade em alguns procedimentos ainda de permanência em vida. Sob o argumento de que não daria mais resultado, então na insuficiência
de recursos são priorizados pacientes com algumas... Mas eu não vou entrar aqui na questão sem propriedade mais técnica, mas há já um modo de proceder em relação a isso. Quer dizer, a questão é o quanto é explícito, quanto nesse exemplo dado sobre o Japão, e o quanto, por vezes, é implícito. Quando é que se passa a utilizar morfina contínua num paciente que tem um quadro de dor muito agravado, em que a ausência da sedação expõe a pessoa ao sofrimento, mas a continuidade da sedação com morfina, ela vai deixar o sistema respiratório cada vez mais debilitado e acarretará vai abreviar o tempo de vida. É um dilema que se vive, porque mantém em vida, porém em sofrimento, ofereceu o conforto do menor sofrimento, mas que impacta sobre a continuidade da vida. Ficamos mais seguros quando há protocolos estabelecidos. Não é uma escolha minha. Eu não fiz a escolha. O protocolo já avaliou. Supõe-se que ali a questão esteja equacionada do ponto de vista científico, se entrega para a ciência. Não mais assumir a responsabilidade sobre isso. A morte que age. É ela. Ela tem escrito nos seus livros, a cada um, qual é o dia. Se não matar pelo corpo, mata pelo... Já dizia Décio Bombassaro. A diferença é que ao invés do Agadanha é uma brítola. Se Saramago tivesse conhecido Décio, eu acho que adaptaria a morte com uma brítola. Com a brítola enferrujada do nono. Ele tem alguma questão a levantar agora? Bueno, então. Bueno, então. Olha embaixo da cadeira, mas não tem o envelope. Isso. Só pra garantir. Não. Aqueles que não estão sentados numa cadeira de forração lilás, então confiram se há um envelope. Aqueles que já estão sentados numa cadeira de forração lilás, lamento dizer, mas morrerão em algum momento. Em algum momento. Uma semana? Não necessariamente.